Você que convive com algum idoso, vem com a gente que no caminho nós vamos explicar 7 mitos sobre o envelhecimento e como eles podem interferir na sua convivência com um idoso. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol. Nós somos especialistas no envelhecimento humano. Os mitos são aquelas frases de senso comum que todo mundo fala e que, quando percebemos, estamos repetindo sem nos dar conta de que, além de serem frases falsas, refletem o preconceito com o idoso e o medo de envelhecer. Então vamos lá! Mito número 1. Não! Idoso não vira criança. Mesmo que ele apresente alguma limitação física ou cognitiva, o idoso é uma pessoa adulta com sua própria história de vida e principalmente com sentimentos. O que acontece muitas vezes é que o familiar que é cuidador, ele tem medo de que alguma coisa ruim aconteça com o idoso, seu parente querido. E aí ele acaba super protegendo essa pessoa. E até mesmo proibindo o idoso de realizar tarefas que ele era acostumado a realizar e fazia com toda a tranquilidade. Mas o que talvez você não saiba e por isso trate o seu familiar idoso dessa forma é que idoso tratado como criança recebe a mensagem de incapacidade. Ele entende que ele é incapaz de realizar tarefas e também que ele não saiba, talvez, o que está acontecendo com a sua própria vida, e isso gera um sentimento de inutilidade. Estudos mostram que idosos infantilizados, é esse o termo, infantilização. Idosos infantilizados, eles têm uma maior tendência de desenvolver demências e até depressão. Cuidado e carinho nunca é demais, mas nós temos que tomar cuidado e ter muita atenção para que o cuidado não seja prejudicial. Então, ao invés de ajudar o nosso familiar, a gente acabe prejudicando tanto o idoso quanto a família. Mito número 2. O sentido dessa expressão vem do fato de se associar o envelhecimento a tornar-se mentalmente perturbado ou esquecido devido à velhice. Mas além de ser uma expressão pejorativa, o esquecimento não é uma característica normal do idoso. A verdade é que a maioria dos idosos não apresenta um déficit de memória. O que acontece é um aumento no tempo de percepção da informação recebida. Isso significa que, se for dado um tempo maior para essa percepção, a memória do idoso vai se mostrar igual à memória de uma pessoa mais jovem. Na verdade, as conexões neurais começam a sofrer alterações muito antes dos 60 anos. Alguns estudos dizem que lá pelos 25 já podem ser observadas algumas alterações. Mas esquecer não é normal em nenhuma idade. O esquecimento pode ser causado por algumas patologias, como ansiedade, depressão, demências, doenças neurodegenerativas como o Alzheimer ou problemas neurológicos. Por isso, alterações de memória são consideradas um sinal de alarme para um idoso. Se ele nunca teve ou se está se agravando, significa que algo está errado. Mito número 3. A idade em si não tem nenhuma interferência na realização das atividades sexuais. O que pode acontecer é que, assim como para outras atividades físicas, os idosos eles têm um pouquinho mais de dificuldade na realização ou algumas limitações. No que diz respeito às mulheres, o que acontece é que após a menopausa acontecem algumas mudanças hormonais. Os ovários eles diminuem a produção dos hormônios progesterona e estrogênio. Isso causa algumas consequências, que são secura vaginal, diminuição da libido e até mesmo a dificuldade de atingir o orgasmo. Já no caso dos homens, acontece uma diminuição gradual ao longo dos anos de um hormônio chamado testosterona. Isso tem como consequência uma diminuição ou uma dificuldade na ereção.
Então, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de iniciar e de manter a ereção. Aliado a essas alterações que são naturais do corpo humano e de todas as pessoas, temos também alguns fatores que atingem todas as idades, como estresse, ansiedade, dificuldades familiares, problemas financeiros, e tudo isso interfere na atividade sexual. Mas todas essas alterações não quer dizer que o idoso não tenha uma atividade sexual ou uma vida sexual. Pelo contrário, ele pode sim continuar tendo uma vida sexual ativa e saudável. Mito número 4. Velhice não é sinônimo de doença, e o aumento da expectativa de vida é um resultado disso. Cada vez mais, as pessoas estão se conscientizando da importância de cuidar da saúde física e mental, e isso gera uma melhor qualidade de vida também para os idosos. O que acontece é que as doenças crônicas são mais comuns na velhice, mas elas podem ser resultado da genética e de uma vida toda de escolhas de estilos de vida, não simplesmente do envelhecimento. A alimentação saudável, prática de atividade física e prevenção podem refletir numa melhor qualidade de vida lá na frente, mesmo na presença de alguma doença. Mito número 5. Cientificamente falando, não tem nenhum indício de que as alterações decorrentes do envelhecimento interfiram no humor ou na personalidade das pessoas. A verdade é que cada pessoa é o que é ao longo da vida. E não é o envelhecimento que muda a sua personalidade. É muito importante que o cuidador familiar fique atento e preste muita atenção, observe muito essas mudanças de comportamento, principalmente se elas forem repentinas, porque isso pode ser um sinal de alarme para doenças como depressão e até as demências, como nós já falamos. Cuidador familiar, caso note alguma alteração de humor ou de personalidade repentina no idoso que você cuida, naquele idoso que você convive, não acredite nesse mito, é um mito, não é uma verdade. Procure ajuda médica. Mito número 6. Pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas sentir dor é normal. A dor, na verdade, é um sinal que o nosso corpo nos dá de que algo não está indo bem. Sempre há um motivo para existir uma dor, e ela deve ser descoberta e tratada. Falando especialmente sobre as dores musculares, que afetam muito os idosos, existem alguns fatores que podem influenciar no seu surgimento. Movimentos repetitivos, carregar cargas muito pesadas, obesidade, sedentarismo, realização de atividade física de forma incorreta e até mesmo lesões. Porém, sentir dor não é obrigatório na velhice e nem piora com o avanço da idade. Por isso, o cuidador familiar deve ter atenção para identificar quando o idoso não consegue de fato comunicar que sente uma dor e dar a devida atenção a qualquer sinal de um incômodo doloroso. O importante é procurar ajuda médica quando necessário e evitar a automedicação. Mito número 7. Este é um mito extremamente preconceituoso, tanto com a faixa etária quanto com a instituição. Primeiramente, não se usa mais o termo asilo. Originalmente, essas instituições elas serviam para abrigar crianças, idosos e pessoas consideradas inválidas ou que não tinham família. Mas esse perfil mudou e vem mudando ao longo dos anos. Hoje, os idosos que residem em instituições de longa permanência para idosos, este é o nome da instituição agora. ILPIs é uma sigla que vocês vão escutar muito a gente usando por aqui, tá bem?
Então, hoje os idosos que vivem nas instituições de longa permanência, eles recebem um suporte tanto da família, que continua a ser o seu cuidador afetivo principal, quanto da instituição, que tem uma grande gama de profissionais especializados e capacitados para cuidar dessa faixa etária. Então eles têm amparo afetivo, social, profissional, então eles não estão abandonados por lá. É preciso eliminar completamente o preconceito que gira em torno dessas ILPIs, tá? Porque elas são um grande suporte para os cuidadores familiares hoje em dia. Isso porque muitas vezes eles não têm as estruturas dentro de casa, os recursos necessários e até mesmo o conhecimento necessário para conseguir cuidar desse idoso dentro de casa, né? Mas a partir do JC Cuidar, o pessoal vai ter um pouquinho mais de conhecimento aí, né? Porém, assim, vamos eliminar este preconceito contra as instituições, porque elas ajudam o cuidador familiar e elas também, às vezes, funcionam como centro-dias, né? Porque às vezes a pessoa não precisa morar lá na casa, mas a família precisa que o idoso tenha um suporte diário ao longo do dia e aí ele volta para morar em casa, para dormir em casa. Mas isso a gente vai falar em um outro vídeo que nós vamos falar só sobre instituições de longa permanência, inclusive como que vocês têm que fazer para escolher uma. O ponto aqui é, instituição de longa permanência não é asilo e não é ruim. Então, nós vamos eliminar este preconceito. A verdade é que o envelhecimento é uma das maiores alterações que ocorrem nas nossas vidas, mas essas mudanças não precisam ser ruins. Um envelhecimento ativo e saudável é possível, mesmo com limitações. Então, com conhecimento, que tal nós pararmos de falar essas frases que todo mundo fala? Afinal de contas, como dizem as nossas mães, nós não somos todo mundo. Esperamos que tenha sido esclarecedor, não é esclarecedor. Esperamos que tenha sido desmistificador. É desmistificador, de novo. Esperamos que tenha sido desmistificador este vídeo e se você gostou, vem com a gente. Se inscreve no canal, deixa seu like, mande algum comentário, mostre para um amigo, copie o link, manda para um amigo, compartilha. Não se esqueça também de acompanhar a gente lá no Facebook, no Instagram e até a próxima. Continue com a gente.